entravam em contato com incidentes que pareciam ter ocorrido em vidas anteriores. Ou seja, a pessoa ia lá fazer a terapia quando ela conheceu. Primeiro, vocês viram a história aí, depois vocês podem voltar o vídeo, vai ficar para vocês gravado. Olá, eu sou Luciana Santos, faço parte da equipe da Genetic Scientology. Estamos fazendo vídeos para que você compreenda mais o assunto de Scientology. Então, nós estamos dando respostas a perguntas comuns. Bom, continuando. Como começou o Scientology? Resposta: L. Ron Hubbard começou seus estudos da mente e do espírito em 1923, os quais resultaram num manuscrito intitulado Excalibur, em 1938. Então, ele começou em 1923 os estudos e ele lançou um manuscrito chamado Excalibur em 1938. Foi nessa obra não publicada que a palavra Scientology apareceu pela primeira vez para descrever o que o Sr. Hubbard denominou o estudo de saber como saber. Decidiu não publicar o livro, afirmando: Excalibur não continha nenhum tipo de terapia, mas era simplesmente uma discussão sobre a composição da vida. E acrescentou: decidi ir mais longe. O ir mais longe resultou em Dianética, um tema que foi, de fato, introduzido no campo muito mais vasto de Scientology, para fornecer algum tipo de terapia que pudesse ser facilmente utilizada pelo homem comum. Assim, em 1947, escreveu um manuscrito que detalha algumas destas descobertas. Não foi publicado nessa altura, mas circulou entre amigos que o copiavam e o passavam a outros. Este manuscrito foi finalmente publicado formalmente em 1951, com o título de Dianética, a tese original, e mais tarde reeditado como As Dinâmicas da Vida. À medida que as cópias do manuscrito circulavam, o Sr. Hubbard começou a receber uma avalanche de cartas pedindo informações adicionais e mais aplicações do seu novo tema. Depressa se encontrava a gastar todo o seu tempo a responder à correspondência e decidiu escrever um texto compreensivo sobre o assunto. Publicou inicialmente um artigo sobre o tema, Terra Incógnita, a mente. Apareceu em 1950 na edição de inverno e primavera dos Explorers Club Journal, Diário do Clube de Exploradores. Foi seguido pelo livro Dianética, a ciência moderna da saúde mental, que é o Dianética que a gente tem hoje, muitas pessoas têm, que é o Dianética, o poder da mente sobre o corpo. Eu não tenho ele aqui, mas esse foi o livro que foi publicado em maio de 1950. Tornou-se um best-seller de âmbito nacional, o Dianética, o poder da mente sobre o corpo, ou aqui está a ciência moderna da saúde mental. Quase da noite para o dia ele tornou um best-seller. No final do verão, as pessoas por todo o país não só liam o livro, como organizavam também os seus próprios grupos com a finalidade de aplicar as técnicas de Dianética. O livro tem sido um best-seller desde então, tornando-se número 1 na lista de best-sellers do New York Times, quase 4 décadas após a sua publicação inicial. Continua a aparecer em lista de best-seller em todo o mundo. No decurso de milhares de horas de aconselhamento de Dianética, no caso aqui da audição de Dianética, da terapia da Dianética, no decurso de milhares de horas da terapia da Dianética, a dezenas de milhares de indivíduos em todo o país, cedo se tornou aparente que muitas pessoas auditadas por esses procedimentos entravam em contato com incidentes que pareciam ter ocorrido em vidas anteriores. Ou seja, a pessoa ia lá fazer a terapia quando ela conheceu. Primeiro, vocês viram a história aí, depois vocês podem voltar o vídeo, vai ficar para vocês gravado. Mas tem todo o histórico que começa com o estudo dele em 1923, lançando a tese original com um manuscrito, onde os amigos passaram de um para o outro, e depois vem o Dianética, propriamente dito, publicado em maio de 1950. E vocês viram que o Dianética foi um livro que ele escreveu sobre a mente humana e os amigos começaram a aplicar, até criar grupos para a aplicação das técnicas. E nessa coisa de aplicar, de experimentar como a Dianética era, que são as chamadas audições, você pode conhecer como terapia, mas nós falamos audição de Dianética, as pessoas começavam a entrar em incidentes, ou seja, em situações de vidas anteriores. Então foi aí que o Hubbard, todo esse estudo, toda essa prática, começa a falar desse assunto. Então, voltando aqui, né? Então, por esse procedimento, entrava em contato com incidentes que pareciam ter ocorrido em vidas anteriores. Apesar de certos oficiais das organizações de Dianética tentar suprimir, ou seja, tentaram parar a investigação desse fenômeno, o Sr. Hubbard se recusou a permitir isso. Então, o que ele fez? Continuou investigando, e durante essa investigação surgiu uma pergunta. Quem estava olhando para esses quadros de imagem mental? Vou dar um exemplo prático para você. Pensa uma flor. Põe a cor vermelha nessa flor. Fez isso? Ok. Fecha os olhos e continua pensando nessa flor.
Bem, quem está olhando para esse quadro? Pode abrir os olhos. Então, quem é a pessoa que olha para essas imagens? Então, essa foi a pergunta que ele fez na época. Então, é um exemplo prático aí, porque as pessoas acessavam as imagens, as experiências que elas viviam, até experimentavam certas coisas. Mas e quem é que estava olhando para tudo isso? Então, surgiu a pergunta aí, a partir dessas audições de genética da época. Então, quem estava olhando para esses quadros de imagem mental? Uma questão colocada em 1950 em Dianética, a ciência moderna da saúde mental, como matéria vital para resolver. O Sr. Huber acreditava que tinha que ser algo que não a própria mente. Como a mente olha a mente? Então, o que estava olhando esse quadro de imagem, entende? Chegou à conclusão que era o eu espiritual do homem, né? O eu espiritual da pessoa que fazia isso. O Sr. Huber acabou por confirmar que se tratava do indivíduo, que era um espírito habitando um corpo e usando uma mente. E que o homem tem uma natureza fundamentalmente espiritual. Foi essa descoberta, no outono de 1951, que completou o ciclo para o Sr. Huber e o trouxe de volta a um assunto mais amplo que seria a Scientology, e ao qual Dianética se vinha dirigindo, o espírito. Foi então que anunciou publicamente Scientology. Como ele disse, nas palavras dele, abrindo aspas, eu descobri o que é que estava olhando para os quadros e descrevi isso. E descobri que se podia, a partir de um ponto de vista muito prático, fazer coisas com isso que nunca ninguém antes fizera. E me encontrei, de repente, no campo da religião. Por quê? Porque está tratando do espírito. Então você vê que inicialmente Dianética não começou como religião. Scientology veio depois. Ou seja, a Dianética é precursora, ela veio antes de Scientology. E Scientology é uma religião que ele se deu conta que estava tratando, a Dianética estava tratando da própria pessoa. Entrou no campo espiritual, que é a própria pessoa. Então ele descobriu aí, né? Quer ver? Então ele escreveu. E descobri que se podia, a partir de um ponto de vista muito prático, fazer coisas com isso que nunca ninguém antes fizera, e me encontrei de repente no campo da religião. Em 1954, a primeira igreja de Scientology foi formada em Los Angeles por um grupo de Scientologists. E no espaço de alguns anos, formaram-se igrejas por todo o país e em todo o mundo. Nos anos que se seguiram, L. Ron Hubbard completou a sua exploração da natureza espiritual do homem. Hoje em dia, todos os seus escritos sobre o assunto estão disponíveis para todos que desejam estudar Scientology. Então, todo o assunto está disponível para quem quiser acessar. Apesar de Sr. Hubbard ter deixado o corpo em 1986, continua junto de nós em espírito e o legado de sua obra continua a ajudar pessoas em todo o mundo a compreender a sua verdadeira natureza espiritual. Bom, gente, o vídeo de hoje foi isso, como começou o Scientology. Então você teve essa resposta de como começou, teve toda uma história aí, você pode voltar o vídeo quantas vezes você quiser, mas você viu que as informações estão disponíveis para todas as pessoas. O Hubbard deixou um legado para melhorar muitas vidas, apesar de ele ter deixado o corpo em 1986. Qualquer um que lê o material dele pode se dar conta das verdades da vida e mudar muitas situações em qualquer área da vida. Pois é isso que a gente quer, que sua vida mude para algo muito positivo, que você saiba lidar com você mesmo e com as pessoas à volta. E assim a gente cria um mundo melhor, a partir de uma única pessoa. Você, eu, ele, ela e todas as pessoas que querem realmente mudar as condições da vida. Um livro que eu indico para que a pessoa possa compreender mais é esse aqui, Uma Nova Perspectiva, ou seja, um novo ponto de vista sobre a vida. Aqui fala sobre Scientology, como estuda Scientology, como se aplica Scientology, como que você pode usar essas informações na sua vida, e isso é independente da sua religião, do seu credo e da sua crença, tá? É simplesmente um manual de instrução para que você viva melhor e saiba lidar melhor com qualquer área da vida, com as pessoas de modo geral. Estamos chegando ao fim do vídeo de hoje. O próximo vídeo a gente vai ter uma nova pergunta. Fique atento, saiba mais sobre o mundo de Scientology a partir da fonte. Esse é um material de fonte, então não tem fake news aqui não. Aqui é exatamente o que Scientology é, então você pode tirar suas conclusões a partir das perguntas e das respostas. E pode nos fazer uma visita quando quiser. O nosso site é o www.dianeticadobrasil.com.br. Facebook, Instagram, Dianética Scientology. Inclusive, toda terça, 20h45, tem live no Facebook e no Instagram de outros assuntos, não exclusivamente desse. Os vídeos aqui serão limitados enquanto tiver as perguntas aqui, que são as respostas a perguntas comuns. Nós faremos os vídeos depois, acabou. Mas é uma forma de quem quiser saber de Scientology, saber sobre Scientology. Eu sou a Luciana Santos, bye e até o próximo vídeo.